Existe uma margem de lucro que seria a correta? Olá, aqui é o Rafael Ianti e no vídeo de hoje eu quero responder a dúvida do Diógenes, sendo que o Diógenes pergunta o seguinte: existe uma margem de lucro que seria a correta ou a mínima necessária para que o investimento valha a pena? Ou decidir que quero ter um lucro de 50% ou 100% é apenas uma questão pessoal do investidor? Bom, essa dúvida aqui do Diógenes, ela é super interessante porque ela se refere a quanto que eu devo buscar de lucro nesse negócio. Sendo que esse negócio que o Diógenes falou, ele estava sendo um pouquinho mais voltado para o negócio de construção civil. Você comprar um terreno para fazer uma construção. E aí no vídeo que ele fez esse comentário, eu explico o que é a regra do 1/3. Sendo que na regra do 1/3 tudo funciona assim. Você compra um terreno que vale 1/3 do investimento, você constrói um imóvel com mais 1/3 e você ganha um lucro de 1/3. Vamos colocar alguns números para ficar melhor. Você investe 40 mil reais no terreno, investe mais 40 mil reais para fazer a construção, o que no total dá 80 mil reais, e no fim você tem uma venda desse imóvel, vamos supor, por 140 mil, que aí tirando todos os custos desse negócio, te sobra 120 mil e você tem um lucro de 40 mil reais. Então essa é a regra do 1/3 que você pode usar para poder fazer bons investimentos e pode balizar se está sendo lucrativo ou não fazer esse negócio. Mas aí, dentro dessa regra do 1/3, existe a regra do 50%, ou seja, você investe 80 e tira 40. Então você tirou 40 mil de 80 mil. Você tem 50% de lucro sobre o investimento feito. Existe também a regra do 100%, aonde você investe 80 mil e tem um lucro de 80 mil. E aí você tem 100% de lucro nesse negócio. E aí o Diógenes pergunta: existe um lucro certo? Existe um mínimo que nós precisamos ter de base para fazer esse investimento? Ou isso depende do investidor e de cada feeling desse investidor? E a minha resposta para o Diógenes é: depende de cada investidor. Se o investidor achar que 20% de lucro sobre o capital investido já é um bom lucro, então ele vai lá e faz o negócio. É simples. Se ele achar que o mínimo para ele fazer esse investimento é de pelo menos 200%, ele vai lá e faz o negócio somente se ele perceber que tem um potencial retorno de 200%. E eu quero ressaltar aqui, logo de início, que nem sempre esse potencial lucro que você vai ter nesse negócio vai de fato acontecer. Isso mesmo. O que acontece é que existem riscos dentro do mercado imobiliário em todos os tipos de investimento. Alguns são mais arriscados, alguns são menos arriscados, mas esses riscos existem. E aí, o que eu diria é que o teu potencial de lucro, ele vai depender do seu potencial retorno. O que eu quero dizer com isso é que quando você tem mais risco no negócio, você precisa ter um retorno maior. Quando você tem menos riscos nesse negócio, o retorno vai poder ser menor. Para exemplificar isso, eu acho bem legal contar a história de um programa de TV que tem lá nos Estados Unidos. E esse programa de TV se chama Irmãos à Obra. Sendo que lá, até onde eu entendo, lá nos Estados Unidos, a mão de obra, por exemplo, ela é muito mais confiável. Ela é muito mais confiável porque a mão de obra, eles têm muito mais qualificação. E aí você tem uma ideia muito mais certeira de quanto que vai ser realmente o custo para fazer uma reforma, por exemplo. Ou o custo que vai custar para fazer uma construção. Ou o tempo que vai demorar para fazer essa construção. E aí o fato de a mão de obra ser muito mais segura como um todo faz com que o investimento lá nos Estados Unidos
em relação a reformas ou construção, se torne muito mais seguro como um todo. E aí, o que acontece é que lá, por exemplo, como tem mais segurança o negócio em si, porque a mão de obra é um pouco mais segura do que a mão de obra aqui no Brasil, eu diria que a margem de lucro que os americanos aceitam nesse investimento poderia ser um pouco mais baixa, porque eles têm uma confiança muito maior em relação à mão de obra, por exemplo. Mas isso também é uma questão do investidor. Então, se o investidor achar que ter um retorno muito baixo para ter um risco muito alto é ok, então ele vai lá e faz. Mas eu diria para você só fazer um investimento que tem alto potencial de risco se você tiver também um alto potencial de retorno. Então, se você não conseguir enxergar que tem um alto potencial de retorno, mas você está achando que o risco é muito alto, eu diria para você não fazer esse negócio. Mas se, por outro lado, você consegue, por exemplo, verificar que o potencial de retorno é alto, 50%, 100%, e você consegue enxergar que talvez você consiga baixar um pouco esses riscos. Aí você pode começar a pensar em entrar nesse negócio. E aí, uma ideia bem interessante para você conseguir baixar o risco de um negócio é você entender esse negócio. Quanto mais profundo você conseguir entender um negócio que você for entrar, em geral, menor vai ser o risco desse negócio. Claro que esse risco vai parar por aqui, senão não tem como baixar muito o risco, ou vai ter um risco mínimo, porque, que nem eu disse, todo negócio ele tem um risco. Então, existem vários riscos dentro de investir na construção, por exemplo, que é a mão de obra, que é o tempo da execução dessa obra, que é os materiais de construção. Então, existem vários e vários riscos, tem vários aqui que eu nem mencionei, mas você precisa primeiro entender quais que são todos esses riscos, tentar conseguir minimizar esses riscos, entendendo como que você pode fazer para evitar alguns deles, conseguindo se prevenir em outros casos. E também você tem que fazer essa verificação se esse retorno está realmente compatível com esse risco. E aí, eu repito, você pode baixar um pouco esse risco ao entender cada vez mais do investimento que você for fazer. E como é que você pode entender cada vez mais do investimento que você for fazer? Você pode fazer isso adquirindo conhecimento, adquirindo experiência através da experiência de outras pessoas. E foi exatamente por isso que eu desenvolvi um método, um e-book bem completo, aonde eu explico e aonde eu divido todas as experiências que eu já tive, todas as estratégias que eu já usei e que outros investidores vêm usando para poder investir em imóvel com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais previsibilidade. Então, se você quiser conseguir mais conhecimento, conseguir mais habilidade nessa área, conseguir entender melhor o seu mercado, eu sugiro que você clique no link que vai estar na descrição desse vídeo para você conhecer o Método Investidor Completo, que foi o e-book que eu desenvolvi para ensinar de forma muito mais didática como usar todas essas estratégias para realmente fazer excelentes investimentos dentro do mercado imobiliário. Mas respondendo aqui a dúvida do Diógenes de uma vez por todas, depende de cada investidor. Se o investidor achar que 20% de retorno sobre o capital investido é bom, ele vai lá e faz o investimento. E aí talvez ele até consiga 30, 40. Mas eu ressalto, existem riscos e talvez esse investidor que decida investir em um negócio que tem 100% de margem, ele pode ter também 0 de lucro. Porque ele pode, por algum motivo, não conseguir ter toda essa margem que ele previa. E aí, isso faz com que esse investimento não saia exatamente do jeito que ele quer, mas eu acredito que isso também é uma questão de aprendizado. Então, ele pode muito bem investir querendo alcançar 100% de lucro e, por algum motivo, esse negócio não deu certo, e ele tem
empatado, ele sai empatado, ele consegue vender pelo custo que ele teve. E aí ele ganhou 0 de lucro, mas eu acho que ele ganhou muito mais. Eu acho que ele ganhou muito mais em experiência, em saber o que fazer e como fazer para evitar todos aqueles erros que fizeram com que ele perdesse 100% de rentabilidade. Então, eu acredito muito no aprendizado, e no aprendizado aliado à parte teórica com a parte prática. Então, uma vez que você adquira o método investidor completo, por exemplo, você precisa colocar em prática muitas das coisas que eu ensino lá. Ou ao você assistir um vídeo como esse que eu estou fazendo agora, você precisa colocar em prática um pouco do que eu estou ensinando aqui para você realmente consolidar esse conhecimento e ter um crescimento como investidor. Coisa legal de se dizer é que a regra dos 50% ou do 100%, elas podem ser um balizador para você saber um mínimo que você pode buscar dentro desse investimento. Eu, quando decido investir em um novo negócio ou não, eu me balizo bastante na regra dos 50%. Dentro da construção civil, por exemplo, porque eu sei que existem esses riscos todos que eu te expliquei. Então, eu, Rafael, busco pelo menos 50% dentro desse negócio. Mas se você, por outro lado, não achar necessário ter esse mínimo de 50% e achar que para você 40% já é um bom começo, então vai lá e toca a ficha. Se você achar que o mínimo é 80%, tá tudo certo. Você vai ter que fazer as suas análises e identificar quando que esse investimento é bom para você ou não é bom para você. Essa é a minha resposta para o Diógenes. Essa é a minha resposta para você, se essa for a sua dúvida também. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Não se esquece de deixar aqui embaixo um comentário dizendo o que você achou desse vídeo. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou ou de descurtir se você não gostou, porque qualquer interação que a gente tiver é melhor que nada. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para poder receber os próximos vídeos que eu for fazer. Eu estou desenvolvendo agora cerca de 200 vídeos para serem postados nos próximos 200 dias. Então, se você tiver uma dúvida, por exemplo, me deixa essa dúvida aqui embaixo, porque talvez ela se torne um vídeo aqui para o nosso canal. Obrigado por assistir e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!